Olá, podcast Entre Erros e Afetos, episódio 3. Quem manda em casa? Será que os pais estão perdendo a autoridade? Como equilibrar isso, Paty? O que você acha, Lília? Olha lá, né? Esse tema é bem polêmico, porque isso chega, acho que diariamente nos nossos consultórios, principalmente quando os pais até não se entendem, né? Entre as mesmas falas, as mesmas coisas. Então, a gente vai trazer um objeto aqui, inclusive, né, Lília? Que vai Sim, representar muito bem esse nosso tema de hoje. Qual é, Lília? coroa, né? Olha lá, nós trouxemos uma coroa. Ah, que bonitinha. Ah, deixa eu ver se eu vou conseguir colocar a minha coroinha aqui. Aqui, olha só, né? E acredito que essa coroa, ela possa representar a educação vertical, né? Que era muito do Sim, passado, né? Eu mando e você obedece. Então, eu sou autoridade. Só que não é autoridade, é autoritarismo. Né? Autoridade isso. todos nós devemos ser. Lembra que nós somos pais, né? E a Uhum, gente é um adulto, então nós somos um cérebro maduro em que nós devemos emprestar aos nossos filhos. Mas a gente também hoje tem a educação horizontal, né, isso. Paty? Isso. E É interessante essa dinâmica, porque por muito tempo a gente sempre ouvia, como você disse, eu mando e você obedece. Então sem era aquela explicações sem algumas explicações, vezes. né? Seu pai manda, aqui é o lugar do seu pai, É até nas não porque eu te mando, né? Exato. Até a mesa, se a gente for pensar em representatividade, nas próprias famílias existiam essa questão, olha a mesa, então, ó, seu pai senta na ponta, como o rei, né? Sim. Olha a coroa. Então, pensando na monarquia mesmo, olha, ele manda ali e vocês obedecem. Questões de alimentação, quem se alimenta primeiro? Adultos no passado, né? Exato, adultos, então a gente não pode deixar de falar sobre mandar, sobre perder a autoridade, sem pensar nas questões históricas, né? E atualmente, o que que a gente tem visto na história? É essa questão de, é como essa mesa aqui, horizontal, de igual para igual. Então, o pai, onde que ele senta? Em Tanto qualquer faz, lugar. né? Não tem às vezes uma clareza, não significa que lá era melhor, não é isso, né? Mas a gente sabia o quanto, os impactos que tem quando é extremamente rígido isso, né? Então a horizontalidade ele dá essa ideia para as famílias de igualitária, né? Tudo igual, Respeito. né? Respeito mútuo, né? Respeito. Só que aí tem pessoas que confundem também o respeito mútuo de olhar para cada um, ou seja, eu posso emprestar minha coroa, Lilian, para Sim, você que eu tô aqui, e né? você pode emprestar para mim. Mas isso não significa que quem está no comando. Então, assim, emprestar a coroa, ou seja, essa horizontalidade. Eu vou emprestar, eu vou te ouvir, eu vou tentar entender se aquilo cabe na minha dinâmica familiar. Não vai ser prejudicial para nossos filhos, né? Exato, Então, assim, a gente entender o lugar, independente se é uma educação vertical ou horizontal, a gente entender o lugar do adulto nessa relação. E eu exato. acredito que essa provocação, ela vem desse perdendo a autoridade, que vem de novo a culpa. Né, Exato. onde eu saio, fico muito tempo fora, quando eu volto, poxa, coitadinho, ficou sem fazer nada, eu vou deixa ele comer o que ele quiser, né, então aí você vai perdendo aos poucos, porque é nos detalhes que a gente ganha ou que a gente perde, né. Exato. E aí, uma criança que está em desenvolvimento não é cognitivamente madura ainda. A gente já recebeu eu já recebi, você Claro. possivelmente, Uhum. os reizinhos da casa, né. Sim, Então, assim, exato. sem transtornos, estamos falando de crianças típicas, então vale sempre lembrar isso e frisar, né, porque Sim. senão Esses episódios a gente está exatamente. focando, E né, no em desenvol desenvolvimento, os marcos do desenvolvimento de crianças típicas, não atípicas, porque a gente nesse sabe que momento daí não. é outro Uhum. departamento para as mães, né. Então a gente entender que há um lugar sim, e a educação horizontal, ela é muito bem-vinda, Uhum. quando Quando cada existe, um né? entende o seu lugar. Exato, quando as pessoas entendem. Porque, do contrário, o que a gente vê sobre a horizontalidade hoje é totalmente o contrário. É assim, deixa meu filho, né? Perdendo essa questão de maturidade que eu posso, por exemplo, eu dou o limite, o adulto é a fonte do limite, e os filhos são o quê? Dependendo da negociação, do que a gente coloca.
eles vão encaixando nesses limites, nas regras claras da E que tá casa. tudo bem ele ficar com Exato. raiva, tá tudo bem ele Exato. chorar, tá tudo bem ele se frustrar, porque tem pais que eles não dão conta dessas emoções, né. "Ah não, eu vou ceder porque eu não quero escutar choro, eu não quero escutar grito". E a gente entender que esse cérebro, ele vai entrar em colapso muito mais rápido do que o nosso, pela falta de maturidade mesmo. Isso é Uhum. biológico, isso vai Exato. ter um processo para tudo isso. E aí, quando eu quero cessar uma emoção desagradável pela permissividade, aí começam a inverter os papéis, né? E papéis invertidos, uma criança comandando uma casa, um adolescente comandando uma casa, vira um caos. Uhum, exato. E aí é interessante, porque aí para isso a gente vai conversar um pouquinho sobre os estilos Sim, parentais. Então, assim, o que que são estilos parentais, né, Lília? sim. Que tem o autoritário, né? Isso. Eu mando e você obedece, como tem várias áreas da nossa vida, né? Tem lideranças e tem chefes também, né? Então a Aham, gente entender esses contextos aonde aham. eu sou o pai, eu sou a mãe e é não e ponto final e eu não vou te explicar, eu que mando. E aí vem o permissivo, né, É, Paty? e assim, eu acho que é interessante a gente, assim, falar um pouquinho para quem está nos assistindo, ouvindo, né, que assim, só para ficar mais fácil até a linguagem, né, o estilo parental nada mais é que, assim, as formas de educação, As crenças que né, que eu aquela dou para pessoa aquela tem, né? que a gente oferece. Então, assim, e é interessante porque, assim, como a Lilian colocou do estilo autoritário, né, é legal a gente trabalhar, inclusive, ou dar até dicas, né, quando a gente trabalha com pais, eu gosto de utilizar alguns filmes, inclusive, para representar. Porque é muito difícil, muitas vezes, a gente assumir que a gente é autoritário. A gente assumir que a gente é permissivo, né? Não, às vezes alguns vêm falando, olha, eu sou super protetor, ou às vezes vem um casal e ele é assim, o outro é assim. E às vezes o outro nem se percebe pelo Exato, apontamento do cônjuge ali, né? exatamente. Às vezes de uma forma lúdica, né? Olha, eu vou assistir, por exemplo, um filme da Valente, né? Então a gente vê a história deles ali, a mãe querendo que ela se casasse, né, com Faça o que ela quer, olha lá né? o rei novamente, né? Olha, eu escolho, até a escolha do parceiro, né, antigamente, era assim, escolhido pelas famílias. Você Sim. vai casar, não tem a sua necessidade de gostar, de amar, de sentir. Objetifica o amor, né? Exato. E aí, assim, os filminhos, eles são muito interessantes para isso, para demonstrar, olha, quando você vê essa cena, com quem que você se identifica? Você se vê, eu me vejo assim. E aí é legal a ideia, né? A E gente vai você falar, nem apontar, né? a Ó, gente você parece com esse personagem. Não, você remeter isso a ele, perguntar, questionar com isso, quem você se identifica. E isso. às vezes até aquela pessoa ela não se identifica com aquele Exato, personagem. exato. E sabe que interessante, Lilian, que me fez lembrar também, se você tiver as suas histórias, pode, a gente vai compartilhando, tá? Mas me fez lembrar essa questão dos estilos, assim, parentais, da forma como a gente se expressa também o amor aos nossos filhos. Porque, por exemplo, toda vez que os meus filhos mudam de série, por exemplo, de ano, eu costumo, assim, o primeiro dia de aula, fazer uma lancheira, a lancheira, né? Hoje já não é mais lancheira, mas eles têm lá, né? Assim, o Um potinho, né? O lanchinho lanchinho deles, deles, né? né? Então, assim, às vezes. Ah, mas eu realmente não tenho. Às vezes é difícil ter a necessidade de você ficar falando, validando, enfim. No primeiro dia de aula, coloco ali a lancheira, né, o potinho, com uma frase: "Olha, vai ser um semestre incrível, eu confio em você, apesar das suas dificuldades", exemplo, né, "eu tô aqui". Então, assim, é um lanchinho, às vezes é um tercinho, dependendo da sua religião, sabe, um bilhetinho. Então, eu acho muito importante a gente falar sobre isso, sabe. O que que eu posso fazer para poder, assim, proporcionar uma educação mais positiva, mais Mais empática, conectada, né? né. Deixa eu só uhum. Hum. Então a questão do eu acho que eu gosto de fazer isso, sabe, acho que é uma coisa que dá para ser feita. Uma outra situação que eu achei interessante também, é que porque assim, perde por que que eu tô falando do autoritarismo? Porque às vezes a gente é o contrário muitas vezes disso, mas também, não tô dizendo que isso também, que nem é diferente de ser permissivo. Então o que que é autoritário? Eu mando, obedeço, mas eu também não dou afeto. Então é a falta de afeto, Eu cobro eu muito cobro mais, né? muito, é Eu muito quero estar no eu controle. quero estar no controle o tempo inteiro. Eu te amo, É, mas mas você eu não tem demonstro. é isso, mas tem uma Né? troca,
né? Eu te amo por causa disso. Então, assim, o autoritarismo tem isso. Então, Se você fizer isso, você ganha isso. Se você não fizer, você não ganha, né? muito isso, né, Lilian? E aí você estava falando do permissivo, né? Sim. Que o permissivo nada mais é que o quê? É muito afeto. Então eu te dou muito. Nossa, é tudo demais, sabe? Demais, só que também Pouco limite, pouco né? limite. Ou nada Ou de nada. E limite, lembra né? das necessidades, Lilian, que a gente Sim. conversou no episódio Que são os anterior? limites realistas, né? Em um sobra, em outro E falta. outro falta. Então eu deixo tudo, é a questão da horizontalidade. Olha, nesse sentido assim, deixa ele fazer, a hora que ele quer Ah, ele comer, é ele é pequeno, né? pequeno, tudo, né? Deixa ele comer com a mão mesmo, deixa ele jogar. Deixa ele quebrar, sabe? Então, mas aí tem aquela questão, eu permito demais, né? E aí depois entra qual negligente, né, Lilian? Nem afeto e nem limites. Não tem nada, né? Eu acho que se a gente fosse pensar em Pouco termos afeto, nem vamos falar que não tenha, né? Mas é pouco muito afeto. não, praticamente é nada, né? É nada praticamente o Muitas negligente. críticas, julgamentos, né? E assim, é o abandono, eu vejo a negligência muito como um abandono. Então, Você faz o que você quiser, né? e eu não te vejo, eu não te olho. E a gente observa muitas crianças, né, que viram depois adultos, sabe? Além de repetir, entrando em relacionamentos abusivos. Por Sim. quê? Né? Justamente por o quê? Ser negligenciado. Então, às vezes, qualquer coisa Qualquer migalha é amor para é essa amor, pessoa, é né? amor. Ou ela precisa, por exemplo, assim, vamos imaginar, Lilia, que você tá num relacionamento, tá? Se atender uma pessoa que tá num relacionamento abusivo. A pessoa, ela machuca. A pessoa, ela ofende, ela humilha, ela te põe totalmente pra baixo. E você começa a fazer o quê? Naturalizar isso. Eu pego uma característica, às vezes, algo de bom que essa pessoa fez e eu justifico por todas essa toxicidade, né? É. Então eu pego e tá tudo bem. Ele pelo menos Mas ele me ama, ele né? paga as contas. Paga as Pelo contas. menos ele foi me buscar. Exato. Né? Então, uma atitude, ele te julga, ele te agride verbalmente, às vezes até fisicamente, mas tá tudo bem. Na minha infância eu também tive isso, Uhum. né? É como se a gente é como não, a gente acessa a nossa criança interior e Isso. os modelos, os padrões. E quebrar padrões é extremamente difícil, né, Paty? É tão difícil, porque assim, Lília, vamos pensar, é difícil você aprender uma coisa que você não conhece, que você não conheceu. Por exemplo, né, vou usar novamente, vou usar essa correntinha Os aqui, tá? elos, né? Os elos. Vamos pensar aqui, ó. Por que eu sei que é um elo? Uma corrente? Porque algum dia alguém me falou que isso era uma corrente, me mostrou, entendeu? Se eu não soubesse o que era esse elo, como que eu iria construir algo se eu não conheço, se eu não sei o que é uma corrente, que é algo que interliga uma coisa com a outra? Então, olha como a infância é importante, porque assim, se eu negligencio um desenvolvimento, eu fico sem chão, eu não sei, eu não É a conheço, base, é a né? base, eu não sei o que é o É a elo. estrutura É a de uma estrutura, pessoa, né? A exato. infância. E aí você pensa, eu tô num relacionamento, se a pessoa às vezes me xinga, me ofende, é aquilo que eu já sei, porque eu já conheço, é o Eu sempre conhecido. fui muito criticada. Eu sempre fui muito criticada, então tá certo humilhar, né? Agora, se eu tô num relacionamento, e às vezes até o contrário, por exemplo, né? Se a pessoa tá dando um pouquinho mais pra você, como você disse muito bem, a migalha, né? Nossa, porque eu não conheço a migalha. É a mesma coisa se você, sei lá, Lilia, você tem um iPhone, exemplo, né? Aí você fala, nossa, eu não tinha um celular bom. De repente você pega um bom, você fala, poxa, até eu não conhecer o bom, aquele lá tava me fazendo bem, né? Era o que eu conhecia, mas eu peguei o melhor ainda. Então, opa, não quero mais voltar. Só que aí as pessoas só têm aquilo, aquela migalha, e aí ela não sai. Então, assim, a negligência, eu acho que de todos os estilos parentais, ela é o devastador de traumas, né? Eu acho que assim, ele faz o trauma se perpetuar. Porque o pertencimento, ele nem existe, né? E é uma das necessidades básicas de uma criança, né? Se sentir pertencente. O pertencimento, ele já tá ligado no amor, né? Na presença, na validação, em tudo. E se Exato. você não se sente pertencente, como que a gente se sente quando a gente não se sente pertencente a algum lugar? A gente quer ir embora. A gente não quer se demorar muito nesse lugar. Sim. E aí pode acontecer essas duas vias, tanto eu estar em uma relação mais abusiva, como eu não me demorar em relações, às vezes, até mais saudáveis, porque
eu não tô acostumado com aquilo. Olha como Uhum. os padrões, eles nos colocam num lugar Sim. terrível. E Uhum. até nos tiram de um caminho de merecimento mesmo, a gente não se identifica como merecedora daquilo. Exatamente. E até pra gente mudar, vamos pegar um exemplo, eu tô numa sala pequenininha, mas é o mesmo caso do iPhone, eu tô num lugar que tá me suprindo ali, e Isso. aí eu tenho um lugar maior. E eu tenho medo, eu sei que é melhor, a localização é melhor, é tudo melhor, mas eu tenho medo, eu estou apegada àquilo, porque eu estou num padrão, eu estou numa zona de conforto. Mas aí, com a pitada de coragem, você vai lá, experiencia e fala: "Nossa, como foi melhor eu ir para esse lugar". Mas e até acontecer essa pitada de coragem? Existem pessoas que passam uma vida e não chega essa pitada de coragem. Ela continua naquela vida, porque ela se acha merecedora daquilo. Uhum. Pra ela tá bom, assim, né, talvez E naquele assim, às sentido, vezes, talvez nem né. esteja tão bom, mas ela tá acostumada com aquilo. Sim, Ou as crenças mesmo, né, que são sim. formadas ali na infância. Então a negligência, ela é devastadora mesmo, né. Devastadora. E ela vai deixar marcas, muitas marcas. Muitas. Você pode fazer uma reparentalização, uma reparação, mas as marcas elas vão ser para sempre, né. São. É. E aí quem está nos ouvindo e se identificando com esse modelo parental, busca autoconhecimento, né, busca ajuda, porque pessoas feridas, elas ferem pessoas, né, e maternar, ter filhos é uma responsabilidade muito grande. E aí acontece aquela corrente ali dos elos, né. Exato. Que a E gente vai fazendo essa sucessão inconsciente muitas vezes. é. Não tem coisas que a gente às vezes refutava nos nossos modelos parentais ali, e de repente a gente está repetindo aquilo. Nem só Uhum. dos nossos pais, às vezes os adultos referências ali, em que a gente via essa repetição, e a gente se pega fazendo e fala: "Meu Deus". Exato, E é. quando a gente se dá conta também, Quando né. dá. Porque às E vezes a quantos gente padrões a repete gente sim, repete e a gente fala: "Puxa, isso aqui é do meu pai. Puxa, isso daqui é da", né, eu puxei muitas vezes isso. E eu pode sou ser coisas assim porque boas. é da minha personalidade, Exato, né, eu sou exato, né. assim e ponto final. Aham. E nós sabemos o quanto a gente pode mudar. Não só pode, como deve, né, gente? Uma É, vida melhor, uma vida mais leve, ela é muito bem-vinda em qualquer idade, em exato. qualquer momento da sua E a gente vida. precisa querer, né, eu acho que isso que é legal, né, a gente precisa querer. Claro que quando a gente pensa em crianças, muitas vezes é essa família, essa estrutura que está observando. Nem sempre a criança vai chegar lá e vai falar assim: "Ah, eu tô precisando de ajuda porque, né, olha, eu tô com esse comportamento". Ela não tem isso, né. E às vezes a gente vai observar, e às vezes nem os adolescentes, nem sempre. Então, assim, a gente saber também, olha isso, né, quem é esse meu filho? Como ele era há um mês atrás e ele está agora? Como que é esse padrão? Tá alterando? É algo que, assim, não, é de uma hora para outra? Porque as coisas não são assim de uma hora para outra. Existe um sinal, mas se eu tô negligente a isso, eu Vai não deixando, conheço, eu né? não vou é aquilo que né? É aquilo, eu não conheço meu filho, eu não conheço. E uma coisa que eu acho muito bacana, Lilia, é a gente fazer às vezes no consultório, sabe? Ou até em casa, é uma enquete, né? Quantas vezes eu já fiz enquetes dentro do consultório, por exemplo, colocando, eu acho muito bacana, vou citar uma pessoa que eu acho assim muito inspiradora também para mim, a Vanina Cartacho, Ah, eu gosto muito dos não livros é? também da Muito Vanina. legal. E ela tem um livro, né, que é para pais e que ela faz uma enquete. E ela coloca, então assim, eu uso essa enquete de uma forma, assim, bem legal, assim. Então, assim, uma pessoa vai na recepção, então os pais preenchem a respeito, dos filhos, se eles conhecem os filhos, coisas básicas na enquete, né? Cor Sim, preferida, desenho do preferido, que ele enfim, o gosta, que ele quais são as gosta. qualidades, né? Isso. Então, ele lá na recepção, eles preenchem sobre o filho. E o filho comigo dentro do consultório da clínica, ele preenche sobre ele mesmo. Se realmente vai bater com um dos pais. E aí a gente chama os dois juntos ali dentro e a gente deixa a sessão rolar com eles, justamente. E aí? Vamos pontuar? É um pontinho? Ah, pai, mas você não sabe a cor do meu. Ah, você errou minha cor. Ah, mas a viagem, aquele dia inesquecível Como não você é não esse, sabe isso, né? né? E é legal porque a ideia não é culpa novamente. Então a gente tá falando do quê?
de autoconhecimento, como você disse, de Comunicação, comunicação. alinhamento. Alinhamento. Então, assim, ok, eu não sei. Tem muita coisa que eu não vou saber dos meus filhos, jamais. E coisas que às vezes eles nem vão me E tem contar. coisas que mudam também, né, de gosto. Muda. Às vezes eles mesmos se dão conta. Então, de repente, eu gosto do azul hoje. Amanhã, quantas coisas eu gostava que fazia sentido pra mim há um ano, 10, 5, hoje não faz. Então, é isso a construção do conhecimento, né? Eu acho que E aí cai no nosso último estilo parental, que é a Isso. assertividade, né? Que é você se Isso. desenvolver tanto como pessoa, olhar para si, e você se desenvolver como pai, como mãe, como um cuidador, como professor, porque nós temos uma responsabilidade com a infância, né? E Uhum. com a adolescência. São nossos futuros aí, adultos no mundo. Uhum. Uhum. Porque falam muito em deixar um mundo melhor. Mas eu acredito que nós precisamos deixar pessoas melhores para construírem um mundo melhor. Ser assertivo demanda muito autoconhecimento. Exato. Porque aí vem a mensagem agora né, para a gente finalizar esse podcast. Uhum. Será que eu estou respondendo ao comportamento do meu filho ou à minha própria história? Né, as minhas Exatamente. dores, os meus traumas, as minhas experiências, não precisa ser nenhum trauma, mas às vezes a nossa experiência, ela nos bloqueia. Exato. Ou bloqueia os nossos filhos de experienciarem algo que seria bom para eles, mas que não foi tão bom para a gente bloqueia, Exato. né. Então a gente precisa pensar sobre isso, e isso é muito desenvolvimento pessoal. Exato, né. E aí isso é muito bacana, porque isso vai alinhando, você vê que vai linkando os episódios, inclusive, que a gente vai entendendo assim, poxa, então aquele meu filho pensa nas necessidades dentro dos estilos parentais, exemplo, assertivo, que você disse, né, que foi o último, que é o que a gente espera, né, assertividade não Que é um é modelo mais que é o saudável, mais né. saudável. Então, assim, vamos pensar, se eu entendo que a minha dor, exemplo, eu vou falar uma dor minha, eu morro de medo que quando meu filho pega a bicicleta, né, o mais novo, de 16 anos, e ele sai na rua, sabe? Eu vou dar uma volta, vou na casa da avó. Não é tão longe assim. Só que olha a minha dor. Eu tenho aquela minha dor. Então, que ponto eu vou encontrar o equilíbrio entre o que realmente eu não posso permitir, que aí a gente vai falar em outro episódio também sobre isso, né? O que eu não posso permitir, mas ao mesmo tempo, porque é uma dor minha. Tá errado? É uma coisa que tá correndo risco 100% das vezes? Não sei, na minha cabeça tá. Por quê? Porque pelas minhas experiências eu tinha. Tanto que eu fui ter uma bicicleta dentro de casa de rodinhas só quando eu era assim, na minha casa. Meus pais não deixavam sair na rua. Eu não tô colocando a culpa neles. Mas Sim, no sentido assim, de uma de segurança, uma de uma segurança. proteção, né. Isso pra eles era também uma forma de amar. E tudo bem, entendeu? E hoje eu falo, eu também quero amar meus filhos, amo meus filhos, mas eu também é uma forma de proteger filho, cuidado. Olha, quando você sair de carro, que agora é o adolescente de 19, que já tem carta, olha, se você parar em algum lugar, filho, você entrega o celular, tó. Se alguém te parar e te assaltar, Não entendeu? Eu reaja. não reaja. O que que eu quero dizer? Eu preciso orientar, porque se acontecer, ele pode simplesmente eu não vou prever tudo, mas ele pode simplesmente dizer o quê pra mim? Eu não sabia o que eu fazer. Não tinha Eu não tinha repertório, né. habilidade, né, pra desenvolver. Então, assim, é isso, não é sobre a bicicleta, é sobre os medos que, pra proteger uma infância, nossos pais, eles vão fazer, muitas vezes, né? Pais que eu digo suficientemente bons. Como diz o Winnicott, né? Tem também os pais negligentes. Eu tô dizendo, às vezes uma proteção, cuidado, não vai ali, olha, não faz isso. Às vezes Se também não beber é não uma. dirija, Se beber, né. não Sempre dirija. repetia para minha filha e repito até hoje: "Você Isso. pode sair, tá tudo bem sair. Tá tudo bem beber às vezes, Sim. mas não dirija, não arrisque Uhum. sua vida, Exato. das outras pessoas", Exato. né. E Então também esse negócio de assalto, não reaja, sua vida vale muito mais que um celular, que uma bolsa, que um carro. exato. E aí a Porque gente precisa exato. criar esses repertórios. Sim. Porque aí se eles têm a questão assim, eu tenho medo dos meus pais. Ó, se você sair e perder o carro, exemplo, perder seu celular, ó, você não entra mais aqui, eu não vou te dar mais isso. Então aí entra no autoritarismo, né? No Sim. ser autoritário. E aí o que que acontece? Então se acontecer, das duas uma, ou eu minto, entendeu? Eu vou mentir de alguma forma, que aí o comportamento ele vai submergir, que nem, né? Não adianta, Titanic, uma hora ele vai assim, ó, só tá a pontinha A do mentira iceberg. tem uma função, A né. mentira tem uma função. Então, Lili, eu acho que é bem isso. E aí, pensando na nossa mensagem, tá? Vamos lá. Todo mundo, olha que interessante, pode experimentar a coroa, mas nem todos estão preparados para carregar. E isso diz muito sobre a Maturidade. maturidade.
O meu filho, ele vai ter momentos, né, que eu vou precisar colocar, deixa eu entender, mas Deixa eu te quem tá no ouvir, controle, né? não é? Mas isso não é bom pra você. Eu amo você, mas é não. Mas é não, Ah, mas eu quero. Não. não. Eu te amo. Eu tô te dizendo não porque eu te amo. Exato, Então, não os bem dados, exato, né? Então, não é o não porque eu mando. O não é exato. porque eu te amo, eu te Aham, protejo. Eu entendo isso, que isso não é bom pra você. exatamente. Os É os limites, né? limites Realistas. realistas. Muito bom, né, Lília? Muito bom, E vamos Paty. Vamos para o para o próximo que próximo. será que tudo é negociável? Como colocar limites que ensinam e não apenas controlam. Ai, 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 esse tema Será? aí, vamos ver, né, na Será? próxima. Esse vai dar o pano pra manga, hein? Até o próximo episódio, gente. Até.